Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Estou aí com uma vozinha assim, meio alérgica. Eu não sei o que acontece aqui no clima nosso, né? Porque eu vim de 5 graus. Chego aqui para minha voz perder. Fiquei esse tempo todo fora, muito frio, muito calor. Primeiro calor, depois frio, né? E quando eu cheguei aqui essa semana, a vozinha começou. E ontem lá no teatro, né? Aquele ar-condicionado de manhã e à noite. E aí estamos aí, mas o importante é que nós estamos de pé. Aprove ao Senhor eu estar aqui nesta noite trazendo a palavra. O pastor que está ministrando, ele pediu para trocá-lo devido ao trabalho também, e ele não ia conseguir chegar a tempo, né? E preparar a palavra, porque o mês de dezembro para ele é um mês muito produtivo dentro da profissão dele, né? Mas para a honra e glória do Senhor, aprove o Senhor eu estar aqui. Amém? E eu estava conversando com o Senhor, falei, Senhor, uma palavra, dai-me uma palavra. E aí o Senhor falou comigo que seria a mesma que eu trouxe domingo passado pela manhã, né? Sobre o povo de Israel, sobre um povo que quando saiu do Egito, eles estavam com os olhos vedados, com os olhos descrentes, né? Diante da circunstância que eles passavam. Hoje nós vamos ler em Números 13. Nós vamos ler o versículo 30 e o 31. Eu estou lendo a Bíblia do Obreiro, da Sociedade Bíblica do Brasil. Talvez dá umas divergências nas traduções, né, irmãos? Então é importante eu relatar isto. Amém? Posso fazer a leitura? Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos lá. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Assim como o Senhor, nessas últimas 2 semanas, o Senhor tem me falado tanto, Pai. Tanto, meu Deus, como permanecer, como prevalecer, como olhar, enxergar as situações com os olhos da fé. Pai, que esta palavra possa também falar o coração dos meus queridos irmãos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Vamos lá, né, irmãos? Eu creio que todos, né, nós cristão, como bom leitor da palavra do Senhor, todos nós já conhecemos a história, né, da saída do povo de Israel do Egito. Mas Deus tinha promessas para aquele povo. Mas quando nós vamos lendo, né, Gênesis, Êxodo, nós vamos fazendo essa leitura das atitudes deste povo, com tantas promessas do Senhor, mas ali havia um povo que permanecia descrente. Tudo que eles receberam, o maná, tudo que eles receberam da parte do Senhor, a travessia do Mar Vermelho, ali também houve águas amargas de Mara que foram transformadas em água doce, tantas experiências. Mas quando o Senhor deu uma palavra profética para a vida de Moisés, que está aqui no versículo 13, no versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o príncipe entre eles. O Senhor disse aqui: vamos tentar entrar em Canaã? O que o Senhor disse para Moisés? Que Ele daria. E assim o Senhor tem nos dito neste tempo,
que nós vamos prevalecer. Mas quando nós entramos numa adversidade, a descrença vem ao nosso encontro. Ali o Moisés preparou, né, aqueles 40, os 12 espias que após o final de 40 dias, eles chegaram e deram um relatório para Moisés. A terra era boa, a terra manava leite e mel, mas, porém, era uma cidade fortificada. Quantas coisas aqueles 10 espias só viram coisas que anularam a fé deles. Eles passaram 40 dias ali. Aí eu fico imaginando, né? Eles vendo a agricultura daquela terra, a grandeza, o leite e o mel, né, pastor Oswaldo? Mas eles perceberam que era uma cidade fortificada. Era uma cidade que tinha homens grandes. E ali eles começaram a temer. E ali diante do povo de Israel, eles trouxeram o quê? Não a maravilha do leite e mel. Mas eles trouxeram ali o medo para aquele povo. Como que vamos vencer? Mas irmãos, nós temos que prestar atenção. Não é na nossa adversidade, porque às vezes a gente empenha tanto no negativismo que eu não vou conseguir, que não vai dar certo. Nós estamos sendo como este povo de Israel. O Senhor está ali caminhando com você. O Senhor está ali caminhando, te dando maná. O Senhor está te dando sustento. O Senhor está te fortalecendo diante de uma batalha. Mas de repente chega uma batalha mais forte e você... Ai, Senhor, eu não vou dar conta. Esse gigante está grande demais. Não é, irmãos? Eu vou dar um exemplo. Antes de viajarmos, nós fomos lá ver o teatro. Gente, é para a honra e glória do Senhor. O que aconteceu ontem foi assim, extraordinário. O Senhor agindo e trazendo o extraordinário para aquele momento onde aqueles jovens, os músicos, as meninas cantando, foi uma coisa muito linda. Mas lá atrás, quando começamos o processo, antes de viajarmos, Paulinho e a Dani, nós fomos ali, e o coração deles pulsaram, né? Assim, muito forte. E aí a impressão, a sensação que tivemos é aquele assim, aquela interrogação. Será? Será que é o tempo? Será que é agora? Mas eu vi ousadia e fé neles. Eles enxergaram aquele momento ali com os olhos da fé. Eles conversaram com os alunos, vamos, e nós vamos conseguir, porque o que nós estamos fazendo é para a honra e para a glória do Senhor. E ali foi uma bênção, irmãos. Quem esteve ali pôde contemplar o que Deus faz. Não é na nossa limitação. Ele não limita o homem, Ele capacita o homem. Ele capacita pessoas, Ele não limita. Ele vai nos limitar quando nós estamos em desobediência, fora do propósito dEle. Caiu o não de Deus, ele é muito pesado. Mas aquele momento eu sei que foi regado de oração pelos pais. Foi muito lindo. E o mais lindo de tudo, é ver os pais ali apoiando os filhos, estendendo as mãos para os filhos. E muitos estavam sentados naquelas cadeiras, intercedendo pelos filhos. E ali os filhos fizeram um culto de louvor ao Senhor. Ali era um exército. Ali seria, digamos assim, trazendo para o nosso tempo, né? Como o povo ali de Israel, essa turma poderia ter dito assim, não, nós não vamos. Mas foi uma turma que marcharam juntos. E ali o nome do Senhor foi glorificado. Eu creio que vidas ali foram transformadas. Nós já temos testemunho. Paulinho e Dani já têm testemunho. Não é porque Paulinho e Dani são capazes, não. São capazes, mas a unção que sobreveio sobre a vida deles. Naquela noite ali ontem teve vidas alcançadas. Não por eles, mas por todos vocês. Mas é para a glória do Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos vivenciar, onde a gente não consegue ver. A gente pede, Senhor, é pelos olhos da fé.
é pelos olhos da fé, assim como foi Josué e Caleb, porque Josué e Caleb falou para o povo: não, nós vamos conseguir conquistar aquela terra. Dois homens somente, que conseguiram ter os olhos da fé, para contemplar a vitória daquele povo através de Jesus Cristo, porque eles viram e eles criam na promessa que o Senhor deu a Moisés, e eles falaram: nós vamos avante, nós vamos conseguir. E quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós não achamos que somos capazes, que não vamos conseguir. Ficamos olhando para a janela, para a grama, da janela para a grama do vizinho. Olhamos para os nossos amigos que não são cristãos e falamos: mas eles prosperam tanto, Senhor. Mas será que eles têm a alegria que você tem? Agora a maior é a responsabilidade. Será que eles têm visto Jesus na nossa vida? Assim como aquele povo tiveram ali olhando para Caleb, para Josué e Caleb, vindo a autoconfiança que eles tinham em Deus, que eles iam conquistar aquela terra, porque aquilo ali era promessa para a vida daquele povo. Como que os nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, por onde temos passado, será que eles têm visto em nós um Josué e um Caleb? Sabe, irmãos, essa viagem nós ficamos um tempo mais ali, como vocês sabem, do cuidados, né, com a Isabela, Caio, Danielzinho, Luquinha. Mas ali a gente viu tanta coisa, irmãos. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo na nossa nação e visualizamos a Europa, talvez a América, como os países ricos são. Países ricos, mas miseráveis da graça de Deus. Aqui nós temos uma igreja em quase todas as esquinas. Lá não, irmãos. É diferente. Carlinho e a Jo pode dizer junto, né? O esfriamento. Um povo frio. Você fala de Jesus, eles acham que não precisa, por causa do dinheiro. O dinheiro tem se tornado o Deus deles. E o mais triste é que temos visto um povo de dura cerviz dominando a Europa. Um povo que odeia Israel está tomando conta da Europa e do Brasil também. Ontem eu fiquei sabendo que em São Paulo já está cheio deles. Eu só não vou falar etnia, não posso, mas para quem é um bom pesquisador, para quem acompanha as notícias mundiais, vai saber de que eu estou falando. E eles têm perseguido a igreja de Jesus. Nós temos muitos Josués e Calebes no campo missionário. Muitos que têm enxergado com os olhos da fé o ganhar almas para o Senhor Jesus. Mas, como eu disse, tem levantado muitos homens, mulheres descrentes. E que tem matado muito dos nossos missionários, viu, irmãos? E aqui no Brasil nós temos essa liberdade de louvarmos ao Senhor. Dentro da nossa casa você pode colocar um louvor bem alto, engrandecendo o nome do Senhor. Você pode chegar para o seu vizinho e dizer: Jesus te ama. E eu também. Dentro de uma conversa na porta de casa, você pode estar falando de Jesus. Porque aqui no Brasil, gente, é muito gostoso você chegar, passar na rua, você ouvir um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E você chegar
em determinada cidade, você não vê uma alma vivente andando na rua. Ali eles entram dentro do carro, saem da garagem, normalmente a garagem funda assim, na região que eu estava. Entra na garagem, sai, vai, resolve a vida deles. Vocês entram no supermercado, eles não falam nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Mal, né? Teve um dia que eu estava no supermercado, é só para vocês entenderem, gente. Como que o coração do homem não difere muito do passado. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós lemos e imaginamos lá, muitas vezes, mas não estamos trazendo para o nosso tempo. E tem muitas pessoas carecendo do amor e da misericórdia do Senhor. E nós temos que pedir ao Senhor estratégia para conseguir adentrar nesses lugares. Deus nos dá estratégia, Senhor, tenha misericórdia, nos dá estratégia para alcançar a Europa. A Europa foi berço do Evangelho. E hoje está clamando pelos Josués e Calebes. Muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. Às vezes não preocupamos nem com o bem-estar dos nossos filhos. Mas Josué e Caleb, eles falaram, nós vamos sim. Porque ele não visava só eles, mas ele visava todo um povo. Todo um povo. Talvez você não consiga alcançar certas nações. Mas a sua oração, irmão. Semana passada eu contei um testemunho de um irmão que mexeu muito, muito, muito conosco. Ernesto. Nestor, que a gente chama ele. Nestor. Nós conhecemos Nestor no ano passado, na casa da família do Caio. E ali tivemos um café, um momento muito gostoso. E só um encontro. Viemos embora. O Washington colocou o nome dele no celular. E como nós íamos voltar, eu falei com o pastor assim, Washington, o Senhor... Aí ele falou, eu falei, amor, como que é o nome? Gente, você sabe que o pastor é ruim de nome, né? E o dia que ele acertar o nome, eu acho que eu vou ficar preocupada. Tá normal. Mas aí eu falei com ele assim, amor, como que é o nome daquela família, aquele irmão que você pegou o número de telefone dele e tal? Ele falou, Newton. Eu falei, não é Newton. Né, Arthur? Você conhece seu tio, né? Aí eu estava subindo, um pouco antes de viajar em agosto, subi naquela rua lá de casa, que a gente já foi lá, tem um morrinho assim. E eu falei, amor, o nome do homem é Nestor. Eu falei errado. Nestor, que é Nestor. É apelido. Aí ele falou, vou procurar. Acredita que ele procurou e não achou? Eu falei, meu Deus, a gente precisa de visitar esse moço. É uma oportunidade que Deus está nos dando, né, de revê-lo. Aí passou, irmãos, como ele não achou. Aí teve um dia, já próximo da gente vir embora, eu falei, amor, presta seu telefone aí. Nestor. Falei, amor, liga, manda mensagem. E esse irmão chamou ele para tomar um café com eles lá. Mas o mais lindo desse processo todo, irmãos, é como que Deus nos leva em lugares por pouco tempo e faz coisas grandiosas. É você estar no centro da vontade do Senhor. E aí o Washington conseguiu visitar ele. E nesse processo todo, nós estávamos na região de Toledo. E ele já estava no centro de Madrid. É tudo muito longe, viu, irmãos? E aí, onde a gente estava, tem horário de ônibus, todo o processo. E o pastor foi meio de semana. Eu falei, Jesus, eu e Isabela ficamos tudo descabelada. Porque para ir, foi tranquilo o dia. E para vir embora, foi outro desafio. Aí Nestor falou, não, vou te levar lá. Mas o Nestor pegava serviço meia-noite. Eles chegaram em casa, era mais 10 horas da noite. E quando nós sentamos à mesa, de novo, eu falo a importância da mesa, gente, eu tenho falado muito sobre isso. Jesus sentava à mesa com seus discípulos. E ali, Nestor olhou para mim e falou assim, pastora, você lembra da profecia, a palavra profética que você trouxe para mim naquele dia? Não lembro. E também não entrei em questão. Ele virou para nós na mesa e falou assim, depois que você e o pastor estiveram conosco, o que eu vivi em 10 anos, a projeção de um ano foi muito maior do que eu vivi nos últimos 10 anos. E ali ele agradeceu.
Mas o que mais mexeu comigo, ele agradecendo a igreja por nós orarmos pela Espanha. Eles falam assim: se nós chegamos até aqui, se eu e minha família chegamos até aqui, é porque tem uma igreja no Brasil que ora por este país. Irmãos, vocês talvez achem assim: a gente está orando para a Espanha, está orando para a Bahia, está orando por Pernambuco. Mas será que Deus está agindo? Está, irmãos. Nós temos sido um Josué e um Caleb na vida de pessoas que talvez nós nem imaginamos. E o meu coração se alegrou. Porque até então, após a pandemia, esse irmão, ele não estava indo à igreja nenhuma. Porque o pastor, com a pandemia, foi embora, voltou, né? Eu não sei se é para a Argentina ou se é para a Bolívia, uma coisa assim. E os irmãos ficaram desagrejados. E ele preocupado com os filhos que são músicos, irmãos. Hoje estão lá louvando ao Senhor. Eles estão numa igreja muito boa lá em Madrid. E isso é para testemunho, irmãos. Porque quando o Senhor nos envia a espiar a terra, tem pessoas aqui, irmãos aqui, vocês, igreja, intercedendo. Todos os cultos, Espanha está na nossa oração, para o nosso clamor. Eu creio que em casa, no momento de oração, precisamos orar. Nós precisamos nos colocar na divisa. Nós precisamos de colocar na brecha. Assim como foi Josué e Caleb, nós vamos enxergar nossas adversidades, nossas dificuldades familiares também com os olhos da fé. Porque senão a nossa caminhada aqui nesta terra será em vão. Para que vir à igreja se não temos tido olhos da fé? Temos recebido palavras direcionadas a todos os cultos, de posicionamento, de comprometimento. Temos ouvido falar a todo tempo que Jesus está voltando. E como está a nossa vida? Será que vamos alcançar a terra prometida? Aquela terra que o Senhor falou: estou indo vos preparar lugar. É o céu, lindo céu, morada eterna, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor. Mas para isso é um comprometimento, uma mudança de vida, uma mudança de direção. O Senhor não está querendo morno nem frio. O Senhor quer homens e mulheres perseverantes, com o coração entregue, com uma vida entregue. Porque naquele dia Ele dirá: vinde bendita, vinde bendito do meu Pai, recebei por herança. Não podemos estar morno, não podemos estar frio. Se a trombeta soar individualmente, quando Ele fizer a sua chamada, quando Ele me chamar, seja em grupo ou seja individual, eu quero estar com meu Salvador. Os sinais estão aí. Olha a natureza. A natureza está clamando pelo seu Criador. Olha o que está acontecendo no mundo, gente. Será que realmente nós estamos nos posicionando diante do que nós estamos vendo? Ou nós estamos mornos? Ou nós estamos dentro da igreja frios? Ou será que nós temos sido como Josué e Caleb, como tantos outros homens, como Jeremias, como Neemias, como Abacuque, como Davi, né, pastor? São homens que passaram por dias difíceis. Os discípulos, a morte dos discípulos. Falo Josué e Caleb dentro do contexto. Porque através da ousadia de Josué e Caleb, aquele povo juntamente com Moisés, vamos vencer. Mudaram a mente. Transformação de mente. Porque quando o Senhor está diante de nós, o nosso general, nós vamos vencer a batalha.
Temos tido tanto testemunho essa semana. Temos aí um grupo de intercessão, né? Que a gente envia mensagem e oração ao meio-dia. E recebemos testemunhos, né, Ana Cláudia? De milagres que o Senhor tem operado, de pedidos de oração, que Deus tem respondido. E é no momento de oração, o pastor Ravius falou, o ano ainda não acabou, irmãos. Vamos entrar 2025 melhor sim, mas o melhor já pode começar hoje. Pode começar agora. Mudança de direção, mudança de vida. Subamos e vamos possuir aquela terra. E quantas vezes, mais uma vez eu digo, Senhor, eu não vou dar conta. Mas o Senhor está nos chamando a marchar, a nos erguer, a marchar a cada dia na presença do Senhor, crendo que o melhor do Senhor já veio. Não adivinhe, Ele já veio, que o nosso melhor é Jesus Cristo. É crendo na vitória que através de Jesus Cristo nós vamos conquistar aqui na terra para testemunho, para alcançar vidas. Porque nós pedimos ao Senhor vitórias, nós pedimos ao Senhor prosperidade. Prosperidade não é riqueza, prosperidade é a falta de necessidade. E o Senhor supre. Posso dar mais um testemunho? Do maná, das cordonizes. Essa viagem que nós fizemos. Gente, foi por um milagre. Um milagre. A nossa filha lá precisando de nós. Quem conhece um pouco da história, né, Jô? A Jô acompanha, mas Carla e as meninas acompanham um pouco a história da Isabela também. E o Senhor, Ele moveu de uma forma que eu falo, Deus, eu preciso continuar vendo com os olhos da fé. Foi um período maravilhoso, irmãos. Aí chegou, né, a semana de vir embora. No sábado chegamos, né, nós saímos de Madrid. Nosso voo era de Lisboa. Confiantes que íamos embarcar no sábado pela manhã. 3 anos da igreja, festa da igreja. Mas nós não embarcamos. Não foi possível. Criamos expectativa para o próximo voo, 15h30. Quando deu 1h, eu falei, pastor, vamos embora, que a gente também não conseguiu. E aí voltamos, né? Fomos para um hotel. E o pastor, ele ficou muito abatido, irmãos. E cansado, porque carrega mala, tira a mala, põe no carro, tira do carro. E quando você já saiu do país, né? Aí você passa ali na migração. Quando eles falam assim, vocês não podem embarcar, a gente tem que sair. Não, a gente saiu, carimbou o passaporte. Não vai. Entramos de novo, carimbou o passaporte, buscamos as malas. E nesse processo da viagem de sábado, eles quebraram 3 malas nossas. 3 malas quebradas. Aí no sábado, no domingo, 5h da manhã, levantamos, corremos e fomos. Mas eu quero contar para vocês do sábado. Eu fiquei muito triste. E ali eu, com Deus, eu dando palavras de fortalecimento para o pastor. Estava sendo tipo assim, né? Um Josuézinho, um Calebinho, porque, né? Quem sou eu? E eu falo, não, amor. Deus está no controle, Deus sabe tudo, mas o coração sangrando, irmãos. O coração estava ali sangrando. E eu falei, oh meu Deus. Sabíamos que não tínhamos condições de estar aqui jamais no culto de domingo. E aí o pastor saiu para comprar uma comida que eu não quis sair. Eu falei, não, vou ficar quietinha aqui. Eu cheguei, irmãos, dentro do hotel, do quarto do hotel. Eu falei, amor, eu preciso deitar. Meu coração estava muito abatido, irmãos. Porque a gente sonha. A gente estava sonhando com o culto de domingo. Mas Deus estava ali trabalhando com a gente. E aí o Washington saiu. Eu falei, amor, eu vou deitar. Deitei.
Falei, Deus, eu preciso dormir um sono. E ali eu dormi. E foi um sono curto, eu acordei, eu fui para o banheiro. Eu não queria chorar perto do pastor. Do tanto que eu entrei para o banheiro e ele estava lá fora, buscando a comida. E ficou lá na porta, porque eu fechei a porta, entrei para o banheiro, fechei a porta e não levei o celular para dentro do banheiro. E ali eu falei, Deus, eu preciso voltar para casa. Deus nos leva para casa. Nós precisamos chegar no Brasil, Jesus. E eu sei que o Senhor quer nos mostrar algo, mas eu quero voltar para casa. Porque já tinha pessoas lá que tinha 5 dias que estavam tentando embarcar e não estavam conseguindo. Mas eu não posso ver com os olhos naturais, eu preciso ver com os olhos da fé. Aí você pergunta, mas por que você não conseguiu embarcar? Irmãos, nessa primeiro embarque de sábado tinha 20 cadeiras. Dávamos para ter embarcado. Tinha uma lista, eu e o pastor, era o 11 e o 12. Eles liberaram só até o 9. 9 passageiros. Porque devido às cargas. E eu aprendi que dentro de determinada situação, as cargas são mais importantes do que os seres humanos. Coisas que dói, gente. Dói muito. Eu vi muita coisa esses dias, 3 dias de aeroporto, eu vi muita coisa que me doeu muito. Falta de respeito com o idoso, muita coisa. Mas... E aí o Washington chegou em casa, conversamos com a Daniela. Daniela lá desesperada, né, gente? Porque vocês conhecem a pessoa, preocupada com a gente. Não que a gente vai comprar uma passagem, não que a gente vai fazer isso. E começou a se movimentar com as irmãs. Eu virei para ela e falei assim, acalma seu coração. E o pastor falou com ela, e você vai pregar. E ela falou, papai, como que eu vou pregar? Eu achei que eu ia abraçar vocês hoje. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu preciso que o Senhor me fortaleça, né? Mas voltando, aí eu tomei um banho ali, voltando ao banheiro, acabei, eu tomei um banho, lavei a cabeça, me recompus ali na presença do Senhor. O Senhor falou, eu vou pelos olhos da fé. E aí o Washington está lá assim, aí eu abri a porta, né, gente? Que a gente acha que quando você está conversando com Deus, você fica 5 minutos. Quando você assusta é 15, 20, 30. Quem já percebeu isso? Quando a gente entra na presença do Pai. Aí eu abri a porta e ele falou assim, ai, mas eu estou tentando te ligar. Eu falei, está tomando banho. Aí nós lanchamos, conversamos com a Dani. Eu falei, amor, nós vamos dormir, porque amanhã nós vamos levantar cedo. 5 horas da manhã. E vamos para o aeroporto. Dessa vez que nós chegamos no aeroporto, eu achei que a gente não ia conseguir embarcar. Porque quando nós chegamos lá, na fila de embarque, eles falaram assim, não, vocês vão aguardar um pouco. E eles não despacharam as nossas malas. Eu falei, shh. E no dia seguinte eles tinham despachado nossas malas. Irmãos, Deus é muito lindo. Deus prova a gente no fio da espada, assim. O voo estava cheio, irmãos. Quando eu vi aquela fila, eu falei, meu Deus do céu. Aí já comecei a projetar na minha mente. Se eu não conseguir embarcar hoje, nós vamos voltar para a Espanha. Voltar para a casa da Isabela. Lá, mana, leite e mel. Cama e roupa lavada. E aqui eu vou ter que pagar hotel. Já tinha projetando na minha mente, mas não falei. Com o Washington, tinha comentado com a Dani. Aí eles chegaram com a lista. Aí foi lendo o nome. Elizabeth, não, Washington. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ficar para trás. Washington e Elizabeth, gente, nós éramos os últimos. No tanto que nós tivemos correr, né, embarcar nossas malas e correr, mas correr, gente. Por fim eu falei, eu acho que eu já não estou dando conta. Mas eu estou igual Josué, estou lá, gente, diante de Canaã, lá, marchando, Senhor, marchando no aeroporto, porque eu creio. E o Senhor nos trouxe. Mas chegou em São Paulo, nós ficamos de novo. Mas sabe que nesse processo, chegamos na segunda de manhã, era para nos chegar domingo de manhã, chegamos na segunda de manhã, com grande processo ali também. Mas o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, quando a gente se posiciona na presença do Senhor, o que o Senhor falou ao meu coração e confirmando também no coração do pastor Washington. Quando nós estamos num grande exército,
Não é a nossa presença que vai fazer ou deixar de fazer. A igreja não para por mim, nem pelo Washington, nem pelos pastores. A igreja, ela permanece avante, caminhando, irmãos. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma irmã. A gente estava numa célula e ela falou assim: pastor, que lindo, mais ou menos assim, né? Que eu não vou conseguir falar na fala da pessoa. Que lindo. Vocês ficaram esse tempo todo fora e a igreja permaneceu. Os irmãos continuou indo à igreja, irmãos. E ele contando lá na cela, a igreja continuou caminhando. Eu falei, por quê, gente? A honra não é para Washington, não é para Beth, porque nós temos títulos de pastor, mas nós somos seres humanos. A glória e a honra tem que ser para o Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor, Ele sai de frente de uma igreja e os homens começam a dominar, Josué e Caleb, muitas vezes tem sido apagado das igrejas. Não por título, mas por exemplo. Nós temos visto isso a fio da espada aqui no Brasil. Que Deus tenha misericórdia da Ibe Filho, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque possamos fazer aqui não é para homem, mas tudo é para glorificar o nome do Senhor. Teve um lindo culto, o nome do Senhor foi exaltado, foi comemorado 3 anos da Ibe Filho, sim, para a glória do Senhor Jesus. Porque nós ouvimos que não ia durar 1 ano. E hoje Deus já nos deu Caiçara. E o próximo ano tem mais. Já vamos iniciar o ano com novidade. Não é porque nós somos bons, nem porque todos os pastores são bons, né, pastor Oswaldo? Porque nós carecemos da misericórdia do Senhor, né, pastor Ravius? Se vocês estão de pé pela graça e misericórdia e posicionamento de vocês, mas não se tornem descrente em nada na vida de vocês, diante de uma circunstância, veja com os olhos da fé. Amém? Eu gosto de dar testemunho, gente, daquilo que eu passei. Então, vocês têm os seus testemunhos. Então, eu estou finalizando e vou falar com vocês. Diante das suas batalhas, mude a sua perspectiva. Observe o que vocês estão vendo, com que olhos vocês estão observando, porque isso pode ser transformado. Não move pela circunstância, irmãos. Não olhe com seus olhos naturais. Olhe com os olhos da fé. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Se eu posso dar um conselho para vocês. Ande com aqueles que dizem para você que é possível. Ande com pessoas parecidas com Josué e Caleb. Pessoas que creem nas promessas do Senhor. Afaste daqueles que dizem é impossível. Amém? Mude os seus olhos. Dos olhos naturais para os olhos espirituais. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Peça ajuda ao Senhor Jesus para mudar a sua visão. Volte para dentro de você, reveja os seus conceitos, reveja os seus valores e se construa na presença do Senhor. Porque eu penso que quando eles venceram aquelas muralhas, quando aquelas muralhas caíram, eles entenderam que o Senhor, Ele que transforma, Ele que muda, Ele que refaz a nossa história, irmãos. Enfrente esta muralha. Cante e exulte ao Senhor, assim como que aquele povo fez.
E aqueles muros caíram. E eles possuíram aquela terra. Porque 3 homens creram. Moisés não viu. Ele aceitou, ele recebeu a promessa. Digo 3 por isso. Mas Josué e Caleb, eles experimentaram de uma forma sobrenatural esta vitória. Porque com ele foi uma grande multidão. E nesta noite eu te pergunto, qual a grande multidão que está te seguindo? Será que a sua família está te seguindo? Como está a nossa vida diante do Senhor, irmãos? Como está? Como está a sua vida? Olha aí no seu cantinho. Ore. Fala, Senhor, eu te apresento esta situação. Mas a partir de hoje eu quero ver com os olhos da fé. Não importa o tamanho da batalha, quem está à nossa frente é Jeová Rafá. Amém? Vocês creem? Vocês creem? Irmãos, não vamos brincar, não vamos achar que, pastor, não, é nos posicionar. O Senhor, antes de eu entregar isto aqui, o Senhor já tinha pedido a mim, se posicione, enxergue a situação com os olhos da fé. Não procure ter razão diante das suas adversidades, mas olhe com os olhos da fé, porque o que eu prometi, eu vou cumprir. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, igreja do Senhor Jesus? Vocês colocou agora? Aí com o papai? Não brinque, irmãos. Não brinque com a sua fé. Que realmente vocês possam estar cumprindo isso aqui, os mandamentos do Senhor. Se vocês querem contemplar um céu lindo, céu, comece a caminhar com os olhos da fé aqui. Comece a enxergar Canaã na mão de vocês aqui. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa.